Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Que o teu coração possa estar aberto, receptivo à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, você que trouxe uma Bíblia, segundo livro dos Reis. Você vai abrir no capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1 a seguir, você que não tem Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Consegue mudar para a NVI aí, Melks? Para não ficar muito diferente da versão que eu vou ler. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir, a palavra está escrito assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Digam amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós louvamos a Ti, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, mais uma vez nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ministra sobre nossas vidas, ó Pai, que a Tua voz nessa noite, Pai, seja audível, seja perceptível, Senhor, que nós possamos entender o falar do Senhor, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que cada pessoa aqui nesta noite, Pai, possa entender, possa compreender a Tua voz, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, anula todo o mal, Senhor, tudo que se levanta contra a Tua palavra, Senhor, contra o ouvir da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, repreenda, Pai, todo espírito roubador da palavra, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que nesta noite a Tua palavra encontre, meu Pai, em cada coração uma terra fértil para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus de Nazaré. E os que creem, digam amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor.
Olha aqui para mim em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite. Deus se revela em meio às crises. Você pode repetir comigo? Diga: Deus se revela em meio às crises. Se nós olharmos a crise apenas como uma derrota, uma desgraça, algo ruim nas nossas vidas, nós jamais perceberemos o agir de Deus. Mas quando nós olhamos as crises como sendo uma oportunidade de viver, de presenciar o agir de Deus, nós desfrutaremos dos milagres sobrenaturais do Senhor. Momentos de crises, todos nós estamos sujeitos a passar, a viver. Ninguém está livre, enquanto estiver nessa terra, de enfrentar uma crise em sua vida. Em qualquer que seja a área da nossa vida, seja uma crise financeira, uma crise sentimental no relacionamento, uma crise aí fora, nas amizades e tudo mais, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de crises, por momentos de dificuldades, de luta, de tribulação nas nossas vidas. Mas nós precisamos perceber e olhar, ver a crise como uma oportunidade de nós vivermos e desfrutarmos do sobrenatural de Deus, porque Deus se revela em meio às crises, porque Deus se revela em momentos de tempestades. Deus mostra o seu poder, a sua autoridade, mostra o seu amor para conosco, quando nós estamos passando pelos vales das sombras da morte dessa vida. Deus é um Deus que se revela em meio às crises. Glória a Deus. O bispo pregou agora pela manhã e ele falou que Deus se revela a quem quer conhecê-lo. Deus se revela a quem deseja conhecê-lo. E se você mesmo no momento de crise, de dificuldade que você esteja vivendo, esteja passando, se no teu coração houver o desejo de que Deus se revele a você, de que Deus se faça conhecido a você, Deus não vai esperar a crise passar para se revelar. Independente de qual seja o momento em que você esteja vivendo, Deus quer se revelar a você. E no momento da crise, Deus se revela como um Deus que tem autoridade, como um Deus que tem poder para te livrar da crise. E se Ele não te livrar da crise, Ele vai te livrar na crise. Glória a Deus. Deus ainda hoje tem poder para nos surpreender. Deus ainda hoje tem poder para operar em nossas vidas, igual Ele operou no passado. Essa história que nós lemos aqui em Reis 4, segundo Reis 4, é a história de uma viúva que você conhece talvez. E é uma pessoa, é uma mulher que está vivendo um momento de crise em sua vida. É uma pessoa que está enfrentando uma crise. E não era uma crise das mais pequenas, não. Para você entender o contexto em que ela vivia naquela época, a Bíblia diz que ela era viúva. Ela já tinha enfrentado a perda do marido. Ela já tinha vivenciado uma crise lá atrás, que foi perder o seu esposo, o seu companheiro. E num momento, em uma sociedade em que a viúva, ela era desprezada, rejeitada. Se não fosse as famílias para acolher essa viúva, ela iria viver desprezada. Olha aqui para mim, outro homem não queria se casar com essa viúva. Era a tradição daquela época. Então está ela e 2 filhos. Imagina a luta e a labuta dessa mulher para sustentar a sua casa, para sustentar os seus 2 filhos. E para completar a crise, a Bíblia diz que o marido falecido deixou herança para ela. Foi isso? Deixou grandes riquezas guardado para ela. Não, o abençoado deixou o quê? Diga: dívida. Deixou dívidas para trás. Faleceu devendo.
E um certo dia, alguém bate na porta daquela viúva. Alguém chama ela na porta. E quando ela abre a sua porta, é quem? É o credor. É o cobrador. É aquele a quem o marido dela devia. E ela, por ser viúva, por não viver nos nossos tempos em que a viúva se aposenta, tem uma renda, vivia num tempo em que ela era desprezada. Ela não tem com que pagar a dívida. Ela não tem como quitar a dívida que o marido deixou. E então o credor vai fazer uma proposta para ela, de no lugar da dívida levar os 2 filhos para trabalharem como escravos para quitar essa dívida. Imagina você o coração daquela mãe que já havia perdido o marido e agora está prestes a perder os 2 filhos. A única riqueza, a única herança que o marido deixou foi o quê? Foi os filhos. E agora ela está se vendo diante da expectativa de ver também os seus filhos irem embora, trabalhar como escravo. Você consegue imaginar o tamanho da crise que aquela mulher está vivendo? O tamanho da dificuldade que aquela mulher está vivendo? Mas eu falei no início que Deus é um Deus que se revela em meio às crises. Aquela mulher, ela lembra que o marido dela era servo de Deus. A Bíblia diz que o marido dela era ajudante dos profetas. O marido dela era uma espécie de obreiro, era um auxiliar do profeta. E ela se lembra, e ela vai buscar ajuda, ela vai buscar orientação. E a Bíblia diz que ela vai ao profeta Eliseu, e o texto revela, no capítulo 4, versículo 1, diz, olha, ela diz ao profeta: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos. E o profeta vai orientar aquela mulher. No versículo 2 ele diz: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Parece meio contraditório. A mulher viúva está indo buscar o profeta porque tem o quê? Uma dívida, um problema muito grande para ser resolvido. E o profeta pergunta o que ela tem em casa. É óbvio que ela não tem, senão ela não estaria ali para pedir ajuda. Mas olha aqui para mim. O agir de Deus, às vezes, a gente não consegue compreender de imediato. O agir de Deus, às vezes, a gente não consegue compreender imediatamente, mas quando você começa a raciocinar e a pensar, o Espírito Santo começa a te revelar. O profeta sabia que o marido dela estava morto, porque era servo. Talvez o profeta soubesse também que o marido deixou dívidas para ela pagar. Mas olha aqui para mim. Muitas das vezes aquilo que para nós é insignificante, é pequeno demais, é pouco demais, é a partir daí que Deus começa a manifestar o poder e a glória dele. É a partir do pouco, do pequeno, que Deus pode começar uma grande obra na vida de alguém. Deus se revela em meio à crise. A mulher está vivendo uma crise essa tão grande, como se não bastasse o marido morrer, se não bastasse os filhos agora estarem sendo levados como escravo. Aquela mulher revela uma outra crise, que era que não tinha o que comer em casa, que não tinha alimento, que não tinha nada, que estava apenas esperando a hora da morte chegar.
Porque se você vê a outra história em que Elias, ele vai ser sustentado pela viúva de Sarepta. Aquela mulher disse para o profeta que também não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha, e queria fazer um bolo, iria fazer uma comida, ia comer, e ia esperar a morte chegar. Porque ela sabia que a tendência era essa. E quando o profeta pergunta o que ela tem em casa, talvez aquilo até chocasse ela, né? Já pensou, eu estou precisando de alguma coisa, chego até você e te pergunto se você pode me ajudar, e aí você devolve a pergunta para mim, perguntando o que é que eu tenho em casa. Você está ali na crise, chega para alguém para pedir uma ajuda, e a pessoa olha para você e pergunta, mas e aí, você tem o que lá? Para que eu possa te ajudar? Entenda uma coisa, o profeta não queria uma moeda de troca. O profeta queria uma manifestação de fé através daquela mulher. O profeta queria que aquela mulher esboçasse o verdadeiro sentido, o que tinha dentro dela, o que de fato ela estava vivendo. E quando ela diz, eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. Eu só tenho uma botija e um pouco de azeite. Entenda uma coisa, a crise pode bater a nossa porta. A crise pode até bater a nossa porta, mas nós não podemos permitir que a crise roube tudo que nós temos. Como assim, pastor? Aquele azeite na botija representa a fé daquela mulher. Aquele azeite na botija representa ainda o fio de esperança que ela tinha. O azeite que Deus quer encontrar em nós é a nossa fé. Porque no momento de crise eu não posso perder a minha fé, a minha confiança e a minha esperança. E nós podemos provar que ela não perdeu a fé. Porque quando a crise bateu na porta dela, ela não foi procurar o agiota. Quando a crise bateu na porta dela, ela não foi procurar o banco para tirar um empréstimo para pagar a sua dívida, não. Ela foi procurar o homem de Deus. Ela se lembrou que o marido dela servia um Deus sobrenatural. Ela se lembrou que o marido dela servia o Deus dos deuses. Glória a Deus. Qual a crise você está vivendo, está enfrentando hoje? Não se esqueça que mesmo em meio às crises, Deus se revela a você como um Deus poderoso. Glória a Deus. E o profeta então orienta ela, diz, vai para casa. Pega vasilhas emprestadas a seus vizinhos todos. Peça muitas vasilhas vazias. Entra para sua casa. Fecha a porta. E você vai pegar esse azeite que você tem e vai despejar nessas vasilhas. Humanamente falando, para que tanta vasilha? Ou para que vasilha se a botija que eu tenho não está nem cheia? Para quê? Sabe o que é isso? Isso é fé. Isso é fé. Deus se revela grandioso no meio da crise. E aquela mulher escuta a orientação do profeta, vai para sua casa, chega na sua vizinhança, pede os meninos, vai pegar a vasilha emprestada com as vizinhas todas, traga muitas vasilhas, quantas vocês conseguirem, tragam. E entra para casa e fecha a porta. Então, vou fazer só uma observação aqui nesse texto. Você vai ver a orientação de Jesus quando você for orar. Você entra no seu quarto, faça o quê? Fecha a porta, fale com seu pai em segredo, no secreto, e o seu pai te ouve em segredo, e vai te recompensar publicamente.
O que Eliseu está ensinando para aquela mulher é algo muito interessante, muito sério. Porque geralmente quando nós estamos enfrentando crises, o que nós mais queremos é falar sobre a crise. Quando você senta para conversar com alguém que está enfrentando crise, o que ela mais quer colocar para fora é reclamar, resmungar e murmurar porque está vivendo uma crise. Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e nós chegamos para todo mundo e a gente abre o livro da nossa vida e revela as nossas crises e revela as nossas dificuldades. Olha aqui para mim. Imagina você, a curiosidade das vizinhas quando empresta a vasilha para ela. Imagina o olho do povo olhando para aquela mulher, está maluca. Vai montar uma loja de utilidades domésticas para pedindo tanta vasilha emprestada. Pensa aí. Só que a ordem do profeta é: fecha a porta. A sua vida não é para estar com a porta aberta para qualquer um. Principalmente nos momentos de luta, de crises. Porque nem todo mundo está preparado para te entender e te orientar de maneira correta. Nem todo mundo está estruturado para te apontar um caminho, porque às vezes a pessoa que está ouvindo a sua história, ela está igual ou pior do que você, está tomando decisões erradas e vai te orientar no mesmo caminho. Ninguém precisa saber das crises que você está vivendo na sua casa, das crises que você está vivendo no seu casamento, das crises que você está vivendo na sua família. Você não precisa sair contando para todo mundo que o seu marido está bebendo. Você não tem que estar contando para todo mundo que o seu filho está no caminho errado, não. A ordem do profeta foi: pega as vasilhas emprestadas. E quando ele diz fecha a porta, Deus só não conta para ninguém. Ninguém precisa saber o que vai acontecer dentro da sua casa. Ninguém precisa saber o que é que Deus vai fazer dentro da sua casa. Fica calada. A maioria de nós vai pelo caminho contrário, é ou não é? Vai reclamar, vai murmurar, vai se maldizer porque está passando por uma luta, vai se maldizer porque está passando por um problema e tal. Isso só piora a situação, isso só piora a crise. Nós temos que ter sabedoria, amém? Controlar o que nós falamos, o que nós publicamos, o que nós revelamos para as outras pessoas. Se aquela mulher tivesse um Instagram, o profeta ia dizer: olha, não faz vídeo não, viu? É você ter. Precisa postar isso aqui para ninguém. Não marca ninguém na publicação, porque ninguém precisa saber o que vai acontecer aqui. É você e Deus. Mas nós temos a mania de publicar as nossas crises, é ou não é? Nós temos a mania de publicar os nossos momentos infelizes. Às vezes a gente está olhando o Instagram, a gente vê publicação de pessoas cristãs, e a maioria publicando crise, é publicando que não está bem, é publicando que o dia não foi legal. Gente, seja sábio, fecha a porta. Deixa para abrir a porta quando o milagre acontecer. Deixa para abrir a porta quando Deus te surpreender. Deixa para abrir a porta quando Deus responder a sua oração. Jesus falou: entra para o teu quarto, ora em secreto, que o seu pai vai te ouvir em secreto e vai te responder publicamente. Não é a crise que você tem que valorizar, é o milagre. Não é a crise que você tem que propagar, é o milagre que você vai viver no meio da crise. Aprenda isso.
Fecha a porta, amém? Fala para quem está do seu lado, diga, não publica não. A crise. Deixa para publicar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. É aqui eu aprendi uma coisa, querida. Aquela mulher não vai expor a sua situação para quem não podia ajudar ela. Para que expor aquilo que os outros não vão poder te ajudar? Leva para quem pode te ajudar. Ela foi sábia. Ela pensou, eu sou desprezada, eu sou viúva, só tenho 2 filhos. Mas eu conheço alguém que vai poder me ajudar. Eu conheço alguém que vai poder me orientar. Eu conheço alguém que serve um Deus vivo e poderoso que vai poder me trazer uma resposta para a minha situação. Aleluia. Ela segue a orientação do profeta e aqui eu aprendo outra coisa. Obediência é uma chave para Deus se revelar no meio da crise. Obediência é uma chave. Pensa comigo. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. Racional é que vem de onde? Do raciocínio. Você lê a Bíblia, mas você tem que raciocinar o que você está lendo. É quando você para pensar, para perguntar, por que isso aqui, Senhor? Como que isso aqui aconteceu? É nessa hora que a Bíblia se abre para você. Amém? Pensa assim comigo. A mulher, ela vai buscar a orientação do profeta? Ou a ajuda do profeta? Porque quando ela expõe o seu caso, dá para entender que ela queria o quê? Uma ajuda. Mas talvez fosse uma ajuda para quitar a conta. E a ajuda que o profeta dá é apenas uma orientação. É apenas uma palavra. Que se nós pensarmos com a mente humana, não tem muito sentido. É difícil de crer. É difícil de acreditar que a partir do pouco e de quase nada possa acontecer alguma coisa. Mas entenda comigo, aonde mora a obediência, mora também a presença de Deus. A obediência é uma chave que vai abrir portas na sua vida. E aquela mulher certamente conhecia Deus através da vida do seu marido. E certamente ela já tinha visto muitos milagres, muitas maravilhas. O seu marido já devia ter testemunhado para ela muita coisa que Deus havia feito. E quando o profeta orienta ela, numa orientação simples, ela crê e ela obedece à orientação do profeta. O problema das pessoas não é crer. Muitos creem. O problema não é acreditar, muitos acreditam. O problema é quando precisa de uma ação minha. Eu falo da minha obediência, de acreditar e de me mover segundo aquela orientação que me foi dada. Porque aquela orientação é o próprio Deus passando para ela. Entenda uma coisa, o profeta representava o próprio Deus na terra, naquelas épocas. Então ela resolve e decide não só ouvir o que o profeta está falando, mas obedecer ao que o profeta está falando. A obediência é a chave que Deus precisa para do pouco fazer muito. Para do pouco fazer muito. Nós temos dificuldades de obedecer quando estamos em crises. Nós temos dificuldade de escutar a Deus quando nós estamos em crises. Porque nós damos mais audiência para a crise do que para a voz de Deus. Porque nós damos mais audiência para o ruim que está acontecendo do que para o bem que Deus pode fazer. E nós temos dificuldade em obedecer às ministrações de Deus sobre nossas vidas. Quantas vezes nós
procuramos Deus por causa de uma crise. Nós fomos orientados. A palavra falou o nosso coração. Mas depois que nós saímos daquelas portas, nós não obedecemos. Nós simplesmente resolvemos que não valeria a pena, que talvez não ia dar certo e tal. Dificuldade em obedecer é o problema nosso. Dificuldade em obedecer. Se aquela mulher olhasse com os olhos humanos, talvez ela teria essa dificuldade de obedecer uma orientação simples diante do problema tão grande que ela estava vivendo. De uma solução simples diante de uma dificuldade tão grande, tão gigantesca em que ela estava vivendo. Mas quando você obedece, Deus se revela a você. Quando você obedece, Deus se revela no meio da crise. Deus mostra para você que Ele é Deus e que Ele tem poder. Glória a Jesus. Eu me lembro da história de José. José do Egito, Gênesis capítulo 50. Já finalizando ali a trajetória, vamos dizer assim, a saga do José, o sofrimento do José, a luta do José. A crise começa na sua casa com seus irmãos. José é vendido como escravo. Se não bastasse ser vendido como escravo, ele é caluniado pela esposa do seu patrão Potifar. E se não bastasse ser caluniado pela esposa, ele é preso injustamente. José está vivendo uma crise. Mas José conhecia o Deus a quem ele servia. E mesmo em meio a crises, ele permaneceu fiel e obediente ao seu Deus. Eu aprendo com José que se eu quiser prevalecer contra a crise, se eu quiser vencer as crises dessa vida, eu preciso ser obediente, eu preciso ser fiel a Deus, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às lutas. Foi a fidelidade de José, foi a fé de José, que fez com que Deus se movesse de maneira sobrenatural e transformasse a sua crise em uma vitória. Que se tirasse de governador e de presidiário e colocasse ele como, melhor, de escravo e de presidiário, e colocasse ele como governador do Egito. Amém ou não amém? Glória a Deus. O livro de Esté também conta a história de Esté, outra mulher que viveu uma grande crise na sua vida. Em um momento da história, Esté está vendo o seu povo sendo ameaçado de ser exterminado. Uma pessoa que não gostava do povo judeu. Nessa época o povo judeu estava espalhado pela terra, e muitos estavam habitando em outros países. E houve um momento em que se levantaram contra o povo e propuseram a exterminação do povo judeu que tivesse naquele país. E lá estava Esté. Esté era casada com o rei desse país. Só que Esté era como se fosse mais uma, porque o rei tinha várias esposas. O rei tinha um harém. E para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Esté já tinha 30 dias que não via o seu marido. Isso mostra para mim e para você que ele tinha mais de 30 mulheres à disposição. Então Esté era quem? Era só mais uma, pequenininha, judia, odiada por todo mundo. E ela está vivendo essa crise porque chega a notícia para ela de que o povo estava sendo ameaçado de morte. Já tinha data marcada para acontecer. Mas Esté, ela vê no meio da crise uma oportunidade de Deus, do Deus que ela servia, revelar o seu poder e a sua autoridade. Esté se arruma, se apronta, e ela vai quebrar uma lei gravíssima daquela época. Nenhuma mulher das mulheres do rei podia entrar em sua presença se esse não convidasse ela. O decreto é que aquela mulher deveria ser morta se o rei não a perdoasse.
E Esther vai entrar na presença do rei, desafiando a lei, desafiando seus oponentes, confiando somente no Deus a quem ela servia. Glória a Deus. No meio da crise, querido, você não pode baixar a guarda, você não pode olhar para trás, você não pode parar de avançar. A crise é grande, mas você tem um Deus que é maior. Glória a Deus. E eu quero terminar com a história de Ruth. Quem conhece Ruth, diga amém. Você conhece a história de Ruth, né? Aleluia. Pastor, quem foi Ruth? Ruth foi outra viúva. Outra viúva desprezada que perdeu seu marido ainda jovem, que não tinha recursos, e que mesmo no meio de uma crise, que estavam vivendo uma crise financeira, uma crise de fome na época, Ruth decide ficar ao lado da sua sogra, que também era viúva. E a sua sogra diz: não, minha filha, eu sou viúva, não tenho condições de manter você. Era Ruth e outra, passou o nome da segunda mulher. Eu não tenho condição de manter você, vai para a casa dos seus pais, volta para o seu país, para a sua nação, e lá você vai achar um outro marido, outra pessoa que case com você, que te sustente, porque eu não tenho condições. Mas a Bíblia diz que Ruth, ela vai se apegar a Noemi, e ela diz: não, não vou não. Onde você for eu vou, onde você entrar eu vou entrar, o seu Deus será o meu Deus. Amém? Noemi, serva de Deus, Ruth é uma estrangeira, mas Ruth decide crer em Deus, naquele momento de crise que eles estão vivendo. Então Noemi resolve sair de onde estava e vai para a sua nação de origem, porque Deus estava abençoando o povo ali, e ela voltou para a sua nação de origem, e lá Deus vai começar a se mover em favor delas e em favor de Ruth. Ruth então vai trabalhar, vai pegar restos do que sobrava da colheita, porque as viúvas elas tinham esse direito ainda, de que o que sobrasse da colheita, quando o pessoal passava colhendo o trigo, passava colhendo a plantação, o que ficasse para trás, aquelas sobras que não dava para colher, as viúvas tinham o direito de vir atrás recolhendo. E assim Ruth fez, e chega na lavoura de um certo Boaz, homem muito abençoado, homem de Deus, e ela começa a colher, e Boaz chega quando Ruth está colhendo, e a Bíblia diz que ele começa a observar a atitude de Ruth, o cuidado de Ruth com a colheita, colhendo direitinho e tal, e Deus começa a mover o coração de Boaz, e Boaz chama Ruth, diz: olha minha filha, orienta ela como é que colhe direito, né? Você vai atrás dos meninos aí, ó. Caiu, você pega. Caiu, é seu. E Boaz vai nos meninos e diz: olha, não impeça que ela pegue. Ou melhor, aqui e acolá, você deixa cair um pouquinho mais, que é para ela pegar e levar para casa. Deus começa a se mover no meio da crise. E começa a se revelar para Ruth. Aleluia. Por quê? Porque a declaração de Ruth era essa: o teu Deus será o meu Deus. Fé, obediência te leva a viver o extraordinário de Deus. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Não deixe que a crise que você está vivendo te impeça de ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida em nome de Jesus. Creia, continue crendo, mesmo no meio da crise, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Aleluia, Jesus. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, eu quero te convidar hoje a você colocar diante de Deus, a entregar as suas crises ao Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus falou: vinde, todos que estão cansados e sobrecarregados. Todos que estão cansados e sobrecarregados,
Todos que estão vivendo em crises, venham a mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Hoje o Senhor te propõe a trocar o seu fardo pelo fardo dele, que é leve e suave. Em nome de Jesus, coloque as suas crises nas mãos do Senhor. Confia, Deus vai se mover de maneira sobrenatural. Deus vai se mover de maneira sobrenatural. E mesmo em meio às crises, você vai ser surpreendido pelo agir do Senhor, surpreendido pelo agir de Deus. Em nome do Senhor Jesus, continua crendo, continua confiando e continue obedecendo às orientações do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra teu coração esta noite. Abra teu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Aleluia. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores do que os meus. Santo, santo é o Senhor. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, eu vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, a fechar a porta do nosso quarto, Senhor, e ficar a sós contigo, meu Deus. Porque nos momentos de crise, de dificuldades, é o Senhor e nós e mais ninguém, Pai.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo, que a Tua graça, que o Teu favor possa nos alcançar, meu Deus. Eu peço a Ti em favor de cada uma dessas vidas que aqui estão, Senhor. Pai, pessoas que talvez estão enfrentando crises, dificuldades em sua vida, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração nesta noite, Pai, é que o Senhor se revele a essa pessoa, Pai. É que o Senhor se mostre a ela, meu Pai. Que o Senhor diga a ela que ela não está sozinha nesta crise, que ela não está sozinha no momento dessa dificuldade, mas que o Senhor está do lado dela, Senhor, e que o Senhor quer se revelar poderoso para ela, meu Pai, e que o Senhor quer se revelar a ela, meu Deus, como um Deus que abençoa, como um Deus que abre a porta, como um Deus que faz, meu Deus, acontecer um milagre no meio de uma crise, meu Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que as nossas crises não venham, meu Deus, tapar a nossa visão, meu Pai. Que nós venhamos, ó Deus, continuar percebendo que mesmo em meio a crises, a lutas e a dificuldades, o Senhor continua poderoso, o Senhor permanece onipotente, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Senhor continua a nos abençoar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que essa crise que essa pessoa está vivendo hoje, Senhor, que seja uma oportunidade, Pai, do Senhor manifestar a glória do Senhor sobre a vida dela, a glória do Senhor sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus de Nazaré, Pai. Meu Deus, que em meio às crises nós venhamos louvar e glorificar o Teu santo nome, Pai, porque nós temos entendido pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor não nos abandona sozinho no meio das crises, mas o Senhor está conosco, o Senhor está de perto, nos acompanhando, nos sustentando e nos abençoando para a glória do Teu santo nome. Pai eterno, em nome de Jesus de Nazaré, abençoa o Teu povo nesta noite. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, se revele, meu Pai, a cada pessoa, a cada coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Você que crê, recebe, diga amém. Dê glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, eu estou terminando já. Em nome do Senhor Jesus, creia, Deus é o Deus que se revela, mesmo em meio às crises, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa ter te abençoado e que essa palavra fique guardada no teu coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Terça-feira nós temos culto, reunião com os homens e reunião com as mulheres, amém? A reunião com as mulheres acontece aqui na igreja, e a reunião com os homens, só os homens ali atrás, na salinha das crianças, em nome de Jesus. Eu quero encorajar você, você que é homem, a estar aqui conosco, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus tem se revelado a nós, Deus tem falado ao nosso coração, através desse momento, dessa roda de conversa, que nós temos com os homens, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Encorajar você também, mulher, a vir participar da reunião das mulheres. Entenda uma coisa, não é reunião de senhoras, amém? Ah não, porque eu sou jovem, mas você é mulher, você vem, amém? Em nome de Jesus de Nazaré, independente da sua idade, a reunião é para você, em nome do Senhor Jesus, amém? Quarta-feira tem culto, culto normal, estaremos aqui em nome de Jesus cultuando ao Senhor e esperando a sua presença também, no nome de Jesus de Nazaré, amém? Levanta a sua mão direita para o céu e diga: Deus, obrigado por este momento, por este culto, pelo louvor, pela palavra e pela presença do Senhor sobre a minha vida neste lugar, em nome de Jesus. Leva-me em paz, em segurança, guarda-me, proteja-me, livra-me de todo mal. Abençoa este mês que está começando, abençoa esta semana, em nome de Jesus de Nazaré. Que a sua glória possa se revelar sobre a minha vida todos os dias, no nome de Jesus. E os que crêem, digam amém.